Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Acorda, que a vida passa. Eu já não sei namorar, meu amor. Deu amnésia, eu não tô de caô. Muito mais conteúdo. Programa BV Educação. Só notícia boa. Programa Moneycast. Papo Firme é federal. Mulheres Reais. Programa Ping Pong. Na trilha certa. Programa Empreende Brasília. Você está ouvindo Light Hit. Programa Eveline Ogawa. Na Rota do Rock. O Sexta Pop. Programa Federal Sem Vergonha. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Palmas pra ele. aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Rádio Federal. Rádio Federal. O que te impede de dominar o seu dinheiro? Com a Valorize Seu Sonho, você aprenderá a controlar o seu dinheiro e não ser controlado por ele. Saia das dívidas, vire um investidor. Mande agora o seu WhatsApp para 61 992 15 0229 e agende sua sessão. Valorize Seu Sonho. Nossa missão é ajudar você a realizar os seus sonhos através do planejamento e da inteligência financeira. Siga também no nosso Instagram, @Valorize Seu Sonho. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é federal. No ar, programa BV Educação. Seu caminho passa por aqui. Com o professor Bernardo Verano. Boa tarde, queridos amigos. Boa tarde, ouvintes. Bem-vindos a mais um programa BV Educação. Quem vos fala aqui é o professor Bernardo Verano. E hoje estamos aqui não muito contentes pela tragédia que rolou em Suzano. Estamos aqui, sim, pensativos no que realmente a escola se tornou, no que a sociedade se tornou. E percebendo que cada dia mais a educação se torna uma chave necessária para o desenvolvimento de uma sociedade e que o amor é necessário em todas as esferas, que o amor, o carinho, a compreensão dentro da escola é importante para que a gente possa ter o desenvolvimento de nossos filhos baseados num sentimento único de compaixão. E nesse momento, a gente deixa aqui nosso abraço, nosso carinho, nosso amor às crianças e aos professores que perderam a vida nesse acidente. Fica aqui o nosso sincero abraço e nossos sentimentos. Nós não temos realmente palavras para expressar o quanto isso nos preocupa, o quanto isso nos faz entender que a escola tem que mudar. E a escola mudando, a sociedade também tem que mudar. Temos que partir para uma sociedade onde a compaixão exista, o sentimento em Jesus prevaleça. Que assim seja. Boa tarde, professora Charlene. Boa tarde, professor Bernardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço muito você estar aqui hoje, nesse momento, e eu gostaria de uma palavra sua sobre esse terrível acidente, do que você pensa nesse novo momento de escola que a gente vai ter que ter daqui para frente. Eu é que agradeço o convite de estar falando com todos vocês, e esse é um momento de extremo pesar e um momento de muita reflexão para a transformação social. Essa tragédia reverbera o quanto que nós precisamos nos tornar mais próximos dos nossos jovens e também reduzir qualquer tipo de violência simbólica. Socialmente, muitas violências são difundidas e aceitas como espécies de brincadeira.
No entanto, essas violências elas são extremamente agressivas e dolorosas. Esse é um assunto que tem de ser sempre discutido na escola e que tem de não só ser debatido, mas sensibilizar para uma perspectiva de humanização. Tragédias assim mostram que a nossa escola está fugindo um pouco desse norte de humanização, que é o papel principal. Muitas vezes a gente percebe que a nossa escola ela é altamente mecanizada em prol de um treinamento mecânico e superficial que não prepara pessoas para uma vivência caridosa, generosa, até mesmo para o respeito do outro. Então, situações de bullying, situações de violências, muitas vezes, quando se fala em bullying, até hoje, muitas famílias, a nossa geração, as pessoas já de meia idade, por esse termo ser jovem, ser um termo recente, muitas vezes essas pessoas acreditam que isso é frescura, que em outra época... eu passei por isso, você vai conseguir. No entanto, isso sempre existiu e a cada vez que a sociedade vem se desenvolvendo e se tornando mais violenta, as consequências desses fatos estão piorando. Então, não é isso, não é frescura. A dor do outro ela não pode ser relativizada. E nós, como adultos, familiares, como escola, temos de lutar contra todos os tipos de violência simbólica. Seja porque o indivíduo está acima do peso, seja porque ele tem algum distúrbio de fala, ou porque ele é alto, baixo, enfim, ou porque ele é homossexual. Todo tipo de violência tem de ser combatido na escola, pela escola e pela família. Então, ainda hoje a gente escuta com determinadas violências expressões do tipo: ah, foi só uma piada. Ah, isso acontece. E, na realidade, essas violências vão fomentar essas dores, depressões, suicídios e tragédias como essas. E são coisas normalizadas, assim. Coisas como se fossem naturais. É uma banalização do mal. É aquela história. Erros acontecem e acontecem até na fala. Nada do que uma boa conversa, um bom entendimento não possa ser esclarecido. O problema está a partir do momento que isso não é esclarecido e o outro lado não é escutado. Porque o tal do não, ele é para ser dito e entendido e aceito. Quando uma pessoa fala, não, eu não gostei disso, a outra tem que falar, tá, tudo bem, não vai mais acontecer. E a vida segue, a vida caminha. Olha, cara, foi mal, não foi o meu objetivo te ofender, porque também tem isso. Mas se não tem um mediador nesse caminho, que é o nosso papel, muitas vezes, até como professor, sim, ter esse meio de caminho, ser esse mediador, olha, fulano não gostou, vamos com calma, vamos aqui, né, ter esse papel, o menino acaba sendo sensibilizado, sendo machucado internamente, e essas feridas ele não mostra. Sim. E eu digo até mais que só nós como professores, mas nós enquanto sociedade, ainda rindo de piadas machistas, sexistas, nós enquanto educadores, quantas vezes não incitamos determinados discursos, até mesmo em sala de aula, a própria sociedade, a família, porque o menino que vai fazer bullying com o outro, que vai ofender o outro, ele tem de aprender isso em algum lugar. E às vezes é dentro de casa, às vezes é a forma como ele também é violentado. Às vezes é essa perspectiva de humor. Tem um documentário muito interessante chamado Riso dos Outros, que ele discute exatamente essa perspectiva dessa violência simbólica. Por que é o riso dos outros? Por que não é o nosso riso? Por que eu tenho de rir de alguém? Então, o riso dos outros, esse riso dos outros, a brincadeira, ela só é brincadeira ao passo em que todos riem. Ao momento que só um grupo ri, ela deixa de ser brincadeira e passa a ser uma violência. E a gente precisa ensinar isso para as nossas crianças e a gente precisa aprender isso enquanto adultos. Porque essas crianças estão a reproduzir o que elas observam nessa classe adulta também. Com certeza. E essa observação, ela vem desde pequeno e vem muito antes. A gente começa a estudar
o comportamento psicológico das crianças, elas são esponjinhas e esses comportamentos, eles são marcados muito até os 12 anos. E eles, a partir dali, só reproduzem. As crenças já estão estabelecidas. As crenças de dinheiro, as crenças de sociedade, as crenças de relacionamento. Então é ali, até os 12 anos, onde a coisa é estabelecida. Lógico, a gente pode trabalhar e a coisa é mudada ao longo do tempo. Porque o homem se transforma, né? Graças o a Deus. letramento, Ainda mas bem. muitas influências, essa base de influência, antes dessa transformação, dessa emancipação pelo conhecimento, vem de dentro de casa, vem da ratificação dada pela própria escola. Por isso que a escola tem que se transformar. A escola tem que se transformar para que tragédias como essa não mais aconteçam. Sim, a sem fala dúvida. tem que ser mais doce. Sim. O acolhimento é necessário. E o sentimento que tem que ficar, na minha opinião, é a compaixão. Sim. Charlene, mas a gente está aqui para falar de uma coisa muito mais legal, Muito mais legal. que é o tal do 1000 na redação. Sim. Diz pra gente como chegar no 1000 na redação. Como escrever melhor. O que fazer. Mas escrever para tirar 1000 no Enem ou para tirar uma nota máxima também no PAS? Como é que são esses caminhos? Vamos por partes. O Enem. Como é que é a preparação para a gente chegar numa nota máxima no Enem? Tá ótimo. Eu vou dividir, então, essa preparação em 3 partes. Eu posso? Legal, deve. Perfeito. Então, é muito importante para que se construa um 1000 no Enem, para que se construa uma boa redação no Enem, que o candidato estabeleça determinada intimidade com as competências e habilidades. O Enem é um certame muito democrático, ao passo que ele divulga todas as competências e habilidades. Então, esse candidato, ele tem de moldar uma estrutura de modo a atender quais são as competências do Enem. As competências do Enem são 5. A primeira competência diz respeito à perspectiva gramatical, a outra diz respeito ao tema e à adequação à tipologia textual, que é uma dissertação. A outra diz respeito à seleção de argumentos e projeto de texto, como esse texto vai se desenvolver. A quarta competência diz respeito a mecanismos coesivos, então ela tem meio que alguma ligação com a competência 1, que é gramática. E a última competência é uma proposta de intervenção. Ao meu ver, a redação do Enem, ela é muito mais profunda do que em qualquer outro certame, visto que quando ele pede para esse candidato criar essa proposta de intervenção, esse candidato vai ter de debater um tema que acontece no país, que é uma problemática social, e ele vai ter de pensar como resolver isso. Então, de certo modo, a redação é a parte em que ele vai consolidar os outros saberes dentro desse texto e que ele também vai ganhar determinado engajamento social, visto que ele vai ter de resolver algum problema. Ele vai ter que se posicionar, então. Além de se posicionar, ele vai pensar como resolver esse problema. Por exemplo, os desafios para a inclusão de surdos no Brasil. Como que vai resolver essa questão? Como que essa questão pode ser resolvida? Então, não só ele falar sobre isso e dar uma opinião. Ele precisa pensar um mecanismo social. Dentro dessa perspectiva, o candidato ele vai ter muito mais politização. E essa politização, ela não advém de qualquer vertente política, muito pelo contrário. Porque as temáticas, de modo geral, são de direitos humanos. E a humanidade está sobressalente a qualquer perspectiva partidária. Então, ele vai, por exemplo, conhecer qual a função dos órgãos. Qual órgão que ele vai colocar para solucionar esse problema? Será que ele vai falar de um tribunal ou será que ele vai falar do Ministério da Educação? Ele vai entender a conjuntura política do país dele. É muito interessante. Aí, retomando, juntando aí tudo que eu falei. É interdisciplinar, então, o negócio. É incrível. Total. A redação é o pedaço em que ele vai manifestar todo o seu conhecimento de mundo, de todas as outras matérias, dentro de uma perspectiva reflexiva. Agora, essas competências e habilidades que você me listou, são só da redação? Todas as ou de matérias, códigos e linguagens? Todas as matérias são, têm
em competências e habilidades que são publicadas oficialmente nas páginas do governo. Então, essa é uma prova muito democrática e uma prova que impulsiona de modo positivo a educação brasileira, de modo que o menino que está lá no Sul vai estar estudando a mesma proposta de intervenção que o menino que está no Nordeste. Então, de certo modo, coloca alguma equiparação no nível de ensino. E aí, essas competências de que eu estava falando, para que ele tire esse 1000, que foi a pergunta que eu queria fechar aí a minha resposta, é necessário que ele crie uma estrutura que consiga mostrar para o examinador todas essas competências dentro do texto dele. Então, é muito importante que ele tenha uma estrutura que confira a ele segurança. Ele saiba o que ele vai fazer. E se você me permitir, eu posso falar um pouquinho sobre a minha estrutura. Eu quero saber, porque pelo que a gente tem acompanhado, essa estrutura está sendo uma estrutura que está levando o aluno a tirar nota bem alta ao longo dos anos. A gente bateu um papo aqui rapidinho, não só essas duas últimas notas máximas aqui em Brasília, mas também várias beirando a nota máxima, né? Sim, beirando o 1000. Acima de 900 também, umas 10, né? Não, muito mais. Eu tive 600 alunos em média e 93% tirou a partir de 900. Ai, então, que maravilha. Foi um resultado muito incrível. Eu fiquei muito orgulhosa deles. Isso só traz um benefício para todo mundo. Mas assim, como é que é essa estrutura? Será que só a estrutura garante esse 1000? Ou a experiência prévia dele também? Não, eu coloquei 3 pilares. A estrutura é o primeiro pilar. Legal. A estrutura, ela vai consistir em um projeto de texto, que é muito importante que os alunos acompanhem o manual do candidato de redação, que é disponibilizado no site do INEP. E essa estrutura, ela vai ter de tentar contemplar o que vai ser avaliado dentro desse texto. Então, por exemplo... Muda de ano para ano? Depende da banca, mas de modo geral, a base é a mesma, as competências são as mesmas. Para esse ano, você está esperando alguma mudança? Nós estamos a preparar os nossos alunos para a FGV, que foi a banca que aplicou no ano passado. E o governo, quando lançar o edital, é que vai falar se a banca vai mudar, se as competências vão mudar. Mas até então nós estamos a estudar de acordo com as competências do ano passado. Tá. E o ministro da Educação, pelo que eu ouvi em um discurso recente, falou algo em manter essas competências, então imagino que elas serão mantidas. Isso é importante. Sim, porque uma mudança de um ano para o outro de modo abrupto deixa despreparado determinado grupo que vive a transição, né? Não só grupo, mas também uma sequência de trabalho, né, do próprio aluno que vem se preparando ao longo do primeiro, segundo, terceiro ano. Porque o Enem não é uma preparação única de terceiro, né? Sim. Se a gente for pensar em escola... Muitos alunos fazem como treineiros. Ela já vem, essa preparação, ela tem que vir lá desde a base, desde o ensino fundamental 2, né? Uhum. Já os segmentos devem ser conversados. Sim. E subir essa preparação até o ápice, que seria o terceiro ano. Sim. Então, isso quebra. Eu fico feliz em saber isso. Aí... A estrutura é a base. Estava na estrutura. Esse primeiro ponto que eu acho que é muito importante, vai conferir segurança, porque se o aluno ele sabe o que ele tem de cumprir, ele não vai para a prova perdido. Legal. Isso é muito importante. Então, basicamente, eu sempre falo para os meus alunos que na introdução eles têm de iniciar o texto apresentando o tema de modo claro e explícito. Cada vez mais o Enem tem dado frases maiores como frases temas e essas frases têm eixos e subeixos. Por exemplo, o eixo principal no ano passado era a internet, mas tinha 2 eixos secundários, que era a manipulação do usuário e o controle de dados. Então, se ele fala só de internet, não fala de manipulação do usuário, nem de controle de dados, ele está tangenciando o tema. Então, nessa primeira frase, é interessante que ele já aborde o tema de modo completo, para que mostre para o examinador que ele não tangenciou.
muito importante que quando ele leia o tema, ele já separe os principais eixos que vão ser indispensáveis na hora de apresentar o tema. Às vezes os alunos querem dar uma floreada, deixa eu dar uma enroladinha aqui, depois eu apresento o tema. Não é isso. É para começar apresentando o tema. Dicas para você começar, se você for muito travado de repente, é você pensar qual relevância social e política tem esse tema para o país. O que é esse tema? Desde quando surgiu? É novo ou é um fato persistente? Essas perguntas vão gerar alguma resposta para que você consiga apresentar essa frase tema. Lembrando que é muito, muito importante usar todos os eixos nessa primeira parte da introdução. Na sequência, eu sugiro que os alunos já teçam a sua tese, já mostrem qual é o seu ponto de vista acerca do tema. Já em outro parágrafo, em outra estrutura, na mesma introdução. Legal. E ainda nessa introdução, eu acho que a cereja do bolo é ele citar a palavra-chave do que ele vai argumentar no desenvolvimento, tanto do argumento 1 quanto do argumento 2. Então, recapitulando, na primeira frase do texto, a gente apresenta o tema. Na segunda frase do mesmo parágrafo, a gente apresenta a tese, a nossa opinião, como a gente vai se posicionar. E aí a última frase seria algo em torno assim, diante disso é fundamental avaliar o argumento 1 e o argumento 2. Por exemplo, digamos que o meu argumento 1 seja desigualdade social e o outro carência na educação. Algo do tipo, diante disso é fundamental avaliar como a desigualdade social e a carência na educação contribuem para esse problema. E aí no primeiro parágrafo, agora já descendo para o desenvolvimento, vai falar da desigualdade social. No segundo parágrafo vai falar da carência da educação. A conclusão do Enem ela é muito marcada, então ela vai ter de trazer essa proposta de intervenção. Se eu coloquei o primeiro... Na conclusão. Se o meu primeiro argumento foi desigualdade social, na minha primeira solução, eu vou solucionar a desigualdade social. Um mecanismo como desigualdade social não tem como solucionar, um mecanismo de minimizar, reduzir, diminuir o impacto. E o meu segundo argumento era a carência na educação, eu vou ter de dar uma solução para a carência da educação. Então, percebam, o segredo da estrutura é ter um projeto de texto, no qual tudo o que vai ser falado vai ser abordado na introdução, vai ser desenvolvido e resolvido na conclusão. Então, vamos lá, vamos brincar um pouco? A gente estava aqui falando um pouco sobre o rádio, sobre a comunicação, e você instintivamente já estava criando uma proposta de redação. Sim, é porque nós estávamos a conversar sobre como é importante que a sociedade civil transforme a sociedade e que traga a educação para os meios de comunicação. Então, estávamos a falar que a nossa Rádio Federal ela é a primeira rádio a ter um programa de educação não vinculado ao setor público. Dessa forma, por exemplo, a perspectiva do acesso à informação, ela pode trazer como proposta de intervenção programas de rádios privados que tenham em seus quadros fixos algum programa de educação como esse programa incrível do professor Bernardo. E aí, como é que ele ia estruturar uma redação por aí? Na verdade, isso seria uma proposta de intervenção. De intervenção. Sim, seria uma solução. Por exemplo, qual seria, de repente, esse tema? A dificuldade de acesso à informação. Legal. Porque, se a gente pensar, muitas pessoas elas não vão ter acesso a uma educação de qualidade, a informações tão precisas. Então, um programa de rádio como esse torna democrática a informação. Então, se isso é expandido, a gente tem a perspectiva de uma transformação social vinda da iniciativa civil, da sociedade, que é muito legal, porque nas propostas de intervenção, às vezes os alunos ficam pensando que a solução do mundo está só no governo, mas a gente tem de fazer a nossa parte, a gente tem de ser engajado, a gente tem de perceber como a gente pode transformar o mundo. Perfeito. Esse, então, é o primeiro pilar, de você ter, então, uma boa estrutura. Isso, o primeiro pilar é exatamente esse. Tá, então eu pego o tema, crio, vejo lá, faço a minha introdução, vejo minha
Minha Quais são os proposta, argumentos? Os argumentos 1, argumentos 2, vou debatê-los e depois eu vou para a conclusão. E quando for para a conclusão, é fundamental solucionar um de cada vez, na ordem que foi colocado na introdução. É um texto extremamente claro. organizado. Fica claro. O que difere a fala da escrita é a organização. A fala ela é espontânea e ela pode ser reescrita quantas vezes o interlocutor precisar. A escrita a gente tem de conferir, garantir uma estrutura muito organizada, porque esse examinador vai ler esse texto uma vez só. Eu estou passando isso na minha tese, quando eu estou tentando organizar o texto. Eu sei bem o que eu estou passando. Depois disso, fiz a minha proposta, fiz o meu projeto de texto, né? Você usou a palavra projeto de texto? Usei a palavra projeto de texto, que é a palavra que está no manual do candidato de redação do Enem. Qual é o próximo? O próximo pedaço para que esse aluno tire essa nota máxima é que, mais do que decorar citações, que ele consiga refletir, que ele consiga trazer o conhecimento acadêmico, o conhecimento escolar para as realidades do mundo. Então, ele vai ter de trazer outras áreas do conhecimento para essa proposta de redação. Então, ele não consegue tirar nota máxima se ele não trouxer uma realidade de outra área do saber. Uma realidade da arte, uma realidade da literatura, uma realidade da biologia, da física, de outra área do saber. Pode ser um filme, pode ser uma música. É muito importante que o aluno consiga aplicar o saber acadêmico dentro da vivência social. Por isso, a redação é tão incrível, porque ela vai fazer esse aluno refletir o mundo. Então, o segundo passo para que o aluno obtenha uma boa nota no Enem é que ele leia muito, assista muitas séries, discuta com os amigos. Eu sempre sugiro que os alunos peguem uma lista enorme de temas e que em reuniões com os amigos, vamos debater temas, vamos discutir. A redação, ela propicia para o aluno pensar o mundo e pensar como as áreas do saber podem transformar esse mundo. Então, muitas vezes eles querem decorar citações para colocar na redação, mas não é isso. Por exemplo, as meninas, minhas alunas que tiraram 1000 nessa última edição, algumas usaram racionais, outros usaram hino nacional. Porque se a gente pensar o hino nacional, ele traz lemas da Revolução Francesa, que são quase sempre os lemas dos temas de redação. Então, por exemplo, a ruptura da liberdade na manipulação dos dados. Então, teve aluno que colocou lá o contrário do canto nacional, acerca da liberdade comungada no Estado, tem-se a manipulação de dados. Legal. E trazer uma outra realidade para esse contexto. Teve menino que colocou série da Netflix. Então, aplicar as áreas do conhecimento dentro dessa discussão. Então, o segundo ponto para que se obtenha nota máxima realmente é pensar o mundo e ler outras coisas. Ler no sentido de refletir mesmo. Nível cultural também Sim. influencia. Isso é repertório sociocultural. Né? É conhecimento de mundo. Legal. Temos mais um pilar. Sim. E esse pilar é voltado para o treino. É fundamental que eles escrevam pelo menos uma redação por semana. O sonho mais bonito é que eles escrevam 2, mas se ele escrever pelo menos uma por semana e que ele tenha a correção disso uma vez por semana, é fundamental para que ele garanta celeridade. Os problemas da prova do Enem é a perspectiva de tempo. Total. Então, se ele deixar para treinar só no dia, ele não vai conseguir. E uma coisa é a gente achar que sabe escrever algo, outra coisa é a gente sistematizar e colocar no papel. Então, às vezes eles falam assim para mim, eu tenho a ideia, mas eu não sei colocar no papel. O colocar no papel é falta de prática. E aí, às vezes, eles querem colocar também no papel perfeito. Tá ouvindo e fala, vou escrever uma redação nota 1000 agora. Não é assim. Primeiro a gente escreve, às vezes não tá 1000, aí a gente refaz. Às vezes é melhor escrever o mesmo tema várias vezes para tentar corrigir o erro do que escrever 10 com o mesmo erro. Porque aí você vai trocando de tema
E às vezes E o o erro vício é o continua. mesmo, e a nota não sobe. Então a reescritura é muito importante. Aí o acompanhamento, a redação é uma matéria que precisa de um acompanhamento e de um corretor que tem experiência nas competências de Enem. Legal. Quais são esses critérios para corrigir? São aqueles do começo de que eu falei. Primeiro é avaliada a perspectiva gramatical, Tá. que ganha 200 pontos. Segundo, avaliado o tema e repertório sociocultural, por isso que é fundamental trazer outra área do saber. Se não tiver outra área do saber, também não consegue atingir aos 200 pontos. Terceiro critério, o projeto de texto, como ele seleciona os argumentos e organiza dentro da estrutura de modo a defender a opinião dele. A quarta, como ele articula as ideias, os recursos coesivos, como ele constrói essa articulação. E a última é a proposta de intervenção. Então, cada competência recebe uma avaliação de 0 a 200, configurando assim os 1000 pontos. Entendi. Mas nem só fazendo isso tudo eu tenho a garantia do sucesso. O que mais a gente pode fazer? Eu tenho treino, eu tenho a leitura, eu tenho que ter um momento de tranquilidade para escrever essa redação. Não adianta eu ter tudo isso e não me sentir tranquilo para isso. Sim, na verdade, tranquilidade para tudo na vida, para fazer a prova, para fazer a parte de português, matemática, geografia, para todas as áreas. As pessoas, elas precisam acreditar no seu potencial. Se você fizer efetivamente essas 3 bases de que falei, não há como não obter sucesso. Então, treina com coração, treina com amor, treina com vontade. Enquanto não tiver ali empatia pelo texto, a nota não sobe. Não pode ficar escrevendo assim, ai meu Deus, vou escrever agora, eu vou morrer, odeio isso. Enquanto vocês estiverem escrevendo com essa perspectiva, a nota não sobe. É pensar mesmo que essa escrita é uma reflexão de mundo, é uma manifestação da sua expressão de pensamento. Eu acordo muito feliz todos os dias porque eu vou ajudar os jovens a organizarem os pensamentos deles para que eles se expressem na modalidade escrita. Isso é incrível. Com certeza. É ajudar as pessoas a organizarem os seus próprios pensamentos. Isso, Enem. Isso é Enem. E quando a gente pensa paz? Quando a gente pensa no PAS, a gente tem uma estrutura um pouco mais simples. A correção do Enem, ela acaba se tornando muito global e atingindo diferentes níveis. O PAS, querendo ou não, todos os alunos de primeiro ano vão ter ali como comparação, como referencial de texto para os corretores, outros alunos de primeiro ano. Então, é uma competição com mais equidade. Legal. É uma competição com mais equidade. Então, para o menino é muito bom, porque ele vai competir com outro igual a ele. E dentro dessa perspectiva, o PAS, ele traz uma cobrança de gêneros. O PAS, ele se aproxima mais a vestibulares do Sudeste, como Unicamp, como o USP. Ele vai trazer uma abordagem mais subjetiva, mas isso também não é regra. O edital, tanto do vestibular tradicional da UNB, quanto do PAS, traz a seguinte informação: pode haver a cobrança de qualquer tipo ou gêneros. Então, pode cair no PAS uma carta, pode cair no PAS um comentário, pode cair no PAS PAS 2 do ano retrasado. Você vive em uma geração futurista e você é um robô. Você descobriu recentemente que você é um robô. Alita. E eles querem que os robôs sejam exportados desse planeta. Mas você tem de argumentar falando que você é um robô com sentimentos como outro homem que não merece essa discriminação. E aí os meninos tiveram de escrever em primeira pessoa, falar que era o robô. Então, o PAS, ele vai cobrar a capacidade de comunicação na modalidade escrita. Estourou um cano na sua rua, você vai fazer uma solicitação. É uma comunicação mais imediata, uma comunicação, responda a um e-mail.
sabe? Entendi. E o mais incrível do Paz são as obras. Eu acho que é a riqueza do Paz, a definição de obras. Então, geralmente a redação ela vai surgir um pouco dessas obras como temática. Então, é bem legal estar atento a isso. O que geralmente assusta em relação ao Paz? Como eles podem cobrar qualquer tipo de texto, às vezes o aluno fica desamparado. Mas funciona da seguinte forma. Existem poucos tipos e infinitos gêneros. Quais são os tipos? Injunção, que é um texto instrucional. Narração, que é o ato de contar uma história. Dissertação, que é o ato de debater um assunto. E descrição. Descrição e injunção não tem como fazer em 30 linhas. Então, sobra na narração e dissertação. Todos os outros gêneros são desdobramentos desses dois. Então, por exemplo, no ano que o Paz cobrou um comentário, era uma reportagem sobre o comportamento do jovem na balada. Aí os alunos tinham de comentar o jovem na balada. Aí muito aluno falou assim, tô inseguro porque eu nunca tinha feito um comentário. Mas o comentário não é o ato de narrar, é o ato de debater uma ideia. Então a estrutura básica ali era a dissertação. A diferença é que ele poderia, de repente, se incluir, ter mais liberdade. Então, resumindo, o Paz e a UNB permitem ao aluno mais liberdade dentro desse texto. A estrutura do Enem é mais cristalizada. As redações puras, como na minha época de redação, de vestibular, na sua também, eu acho que a gente bate mais ou menos nisso, era só dissertação, né? Acabou isso. Agora abre-se uma gama de oportunidades, pelo que você está me contando, de intervenções, que a coisa ficou mais divertida, inclusive. Ficou mais integrada, como a vida do aluno é hoje, mais integrada com a notícia. E isso abre uma perspectiva de conhecimento integrado fantástico. Eu vejo que a escrita se torna libertária nesse sentido que você está falando. Sim, é incrível. Porque eu lembro muito de como eu treinava para fazer o vestibular. Era só dissertação. Mas assim, o Enem ainda é só dissertação e a maioria... Mas tem uma coisa ainda nova. É dissertação. O jeito da temática, né? Tem uma proposta de intervenção. Coisa que na época em que eu fazia não era exigido. Não era exigido. E muitos concursos também não exigem. Se você pega um profissional hoje que vai fazer um concurso já formado e tal, não tá cobrando. Eles estão mudando agora essa história de colocar a proposta de intervenção também para concurso público. E é triste pensar o quanto que os próprios adultos fogem dessa redação, sendo que, na verdade, isso é uma manifestação de expressão de pensamento. Então, a gente vive uma sociedade que não é estimulada a refletir, a discutir. Eu falo para os meus alunos que eu sou privilegiada pela minha profissão, porque eu penso diferentes contextos. Algumas profissões, elas se afundam ali em um pensamento específico, e como a sociedade não fomenta, não estimula a reflexão sobre muitos assuntos, muita gente para de pensar os assuntos do mundo. Com certeza. E isso fica uma coisa que não traz uma nova posição frente aos desafios do mundo moderno. Por isso que as pessoas fogem desses textos, fogem da redação no concurso, fogem, porque, na verdade, às vezes elas se afundam em um único saber. E aí, afundando nesse único ponto de intervenção, a banca examinadora acaba não levando para uma nota total. Sim. Como é que... Você já corrigiu uma redação em concurso? Ou em Enem, Paz? Não, como banca? Como banca, eu não posso estar vinculada à banca. Não pode? Não. Ah, professora, mas e aí? Como é que é a visão da banca? É uma visão mais crítica? Você se colocando de outro lado. Uhum. Como que seria? Como é que é o profissional que lê? Eu tenho curiosidade de saber como é que é o profissional. No passado eu já tive experiências assim. E na verdade,
Os alunos e professores, eles têm que se preocupar muito com os editais. Porque tem 5 e com o corretores, atendimento não tem? da competência. Não, funciona assim. No Enem, são 3 corretores, né? Então, na verdade, 2 corretores corrigem ali, se a nota bate, tá tudo ok. Se a nota não bate, vai para um 3º corretor, porque essa redação não tem recurso. Legal. Então, o recurso ele é feito pelo próprio sistema. O sistema de correção é muito bom. Tá. Ele é bastante oneroso, porque são muitas pessoas corrigindo muitos textos, mas criou um mecanismo ao longo dos anos e isso foi se desenvolvendo e ficando melhor a cada ano. Prova disso é a quantidade de alunos, reduzida de alunos com notas muito altas, porque mesmo esses alunos aí do 1000, eles passam por uma auditoria. É então, mesmo? Então É isso. Era mais ou menos. Minha pergunta foi nesse sentido, tá? Foi mais ou menos, foi nessa linha de como é que é a visão do outro lado, como é que é a vivência quando chega a redação. O que é muito importante os alunos pensarem, como essa tecnologia está muito desenvolvida e a correção cada dia é mais objetiva. Antigamente muita gente falava assim, será que isso é corrigido mesmo? Nossa, meu Deus, né? Tinham dúvidas. Tinha brincadeira nesse de que abriu a porta do avião, saiu, que ficou, passou. Não é isso, não, de jeito nenhum. Hoje, a correção é feita de modo muito objetivo. Então, a mesma referência que o aluno tem é a referência que o professor tem. Então, os critérios, tanto é que o aluno, vai sair agora em março, o boletim de desenho da redação, o espelho. Então, o aluno vai poder pegar e, gente, todo mundo tem de olhar o seu. Vai olhar lá, competência 1, ficou em tal nível. Por que ficou em tal nível? O boletim vem explicando a nota de cada critério e o porquê que tirou aquela nota. Com base nisso, entende-se o pensamento desse corretor. Entendi. Então, o Enem tem uma tecnologia muito boa e muito transparente nesse sentido. Entendi como funciona. E o PAS é da mesma forma? O PAS também. Só que o que vai acontecer? O PAS, como ele muda o jeito de cobrar, ele faz uma planilha de correção para cada certame. Legal. Entendeu? Então, a planilha de correção do PAS, ela é adaptativa. Então, não é a mesma planilha todos os anos. Depende, por exemplo, no ano que era para ser o robô, aí qual era o critério de correção? Ele fez a argumentação, ele colocou tal coisa. Teve um ano que o tema foi sustentabilidade, ele pediu para citar 2 tópicos. Cada tópico vai valer uma nota. Entendi. Entende? Então, ele vai mudar a planilha de correção de acordo com o que ele pediu na proposta. Então, olha, gente, a cereja do bolo para tirar a nota máxima no PAS é obedecer explicitamente, de modo bem marcado, o comando. Ele falou, você é o robô? Você vai escrever, eu sou o robô. Então, você vai obedecer o comando. É como você ser um ator social dentro daquele texto. Assim como é a prova da Unicamp. A Unicamp trabalha exatamente dentro desse viés. Eu tô fascinado como essa história toda mudou. Porque essa perspectiva não era trabalhada, eu vou colocar aí há 20 anos atrás. Eu vou ser bonzinho, vou colocar 20. 20 anos atrás, não era trabalhada dessa forma. A redação era uma coisa muito... Preenche o número de linhas, coloca o que você sabe sobre o tema tal. Você tinha lá 3 respostas, 3 temas que te auxiliavam e acabou. Era uma coisa assim, você tinha uma página de temas que te auxiliava, você extraía algumas informações e aquilo você fazia a sua dissertação. Era isso a redação. E era uma coisa que não era encantadora. Não era tão encantadora como, assim... O que me fascina, não pelo que você está me contando, mas desde que eu venho acompanhando o Enem, é a tal da proposta de intenção. E onde eu vi uma quebra de paradigma. Eu vi uma quebra de paradigma da dificuldade, inclusive, dos alunos em se colocar perante a isso. E saber quem é o agente que ele vai colocar para resolver cada problema. Porque o aluno que está estudando para o Enem, ele vai pegar todos os temas de atualidades e ele vai pensar, qual a solução para isso? Nossa, qual a solução? Tem dia que ele fala assim para mim, eu não estou achando uma solução para isso. Meu Deus, é muito difícil. Mas é a situação da reflexão. E é bem legal essa dicotomia aí de Enem e PAS. O Enem
é o jovem pensando as questões do mundo, e o pai, de modo geral, como os temas são mais subjetivos, é o indivíduo pensando no próprio indivíduo. Então já caíram temas assim bastante subjetivos na UNB. Um que foi considerado um dos mais difíceis, é um dos que eu mais gosto, era assim, era a dualidade da vida e da morte como um processo de criação ou cópia. Como o cotidiano se dá pela análise da vida e da morte. E aí o tema foi assim, pegou todo mundo de surpresa, porque eu vou falar como a perspectiva que eu tenho da vida e da morte muda o meu dia a dia. Legal. Porque ainda ontem eu conversava, a morte é o que sensibiliza, é o que tira toda a hierarquia financeira, é o que nos coloca como iguais, é o que nos humaniza muito. A gente conversou isso ontem, é verdade. É o que nos humaniza muito. Então, por exemplo, no Enem nunca cairia esse tema. Esse é um tema bem marcado de UNB. UNB, USP, também é bem UFO? subjetiva. E UFO, que os nossos alunos muito vão correr para a UFO. Sim. Agora no meio do ano. E a UFO? A UFO, ela vai caminhar esse lado mais próximo da UNB. E a UNB, ela vem com esse tema aí, por exemplo, de vida e morte, mas em outro certame ela vem com delação premiada. A UNB pode tudo, pode tanto objetivo quanto subjetivo. O UFO também é assim. Então, para o estudante que faz o UNB, ele estuda tanto os temas objetivos quanto os temas subjetivos. Porque ele tem de estar preparado para qualquer coisa. Que bom, que bom. E Dovan, tá aprendendo a escrever, querido? Ah, as dicas são excelentes. Parabéns, professor. Obrigada, querido. Dá até porque você Dá até vontade de escrever alguma coisa aqui agora. Porque você não viu a aula dela. Deve ser uma delícia, viu? Rapaz, a aula dela dessa semana sua. O que você falou? Porque assim, eu tive um serviço impróprio essa semana. Eu fui ministrar a aula depois da aula dela. Eu quis ir embora, cara. Eu quis ir embora. Como foi? Porque foi um movimento muito bacana. Foi. Essa semana foi muito legal. Porque tem toda essa intervenção que você está me contando. Teve toda essa interdisciplinaridade que você está me contando. Toda semana tem. Acho que para dar aula de redação hoje, você não pode ter só a competência das letras. Acaba que tem de estudar outras áreas do conhecimento, que senão a redação do seu aluno vai ficar rasa, e a gente tem de levar a leitura para estimular a leitura dele também. Porque uma das coisas que me magoa mesmo é que a gente quer culpabilizar os alunos sempre, falar que eles não leem, que eles não escrevem, mas, de modo geral, a maioria também não lê e nem escreve. Então, hoje, padrão. Sim, é quase uma reprodução natural do aluno. A gente também tem de evoluir nisso. Então, hoje, um professor de redação ele tem de estudar outras áreas do saber. Então, essa semana eu estudei Vinícius de Moraes. Adoro, de paixão. Peguei uma música, A Tonga da Pironga do Caboletê. E a música fala: você que olha e não vê. Você que fume e não traga. Você que lê e não entende. Então, eu vou te dar uma fala e você vai ter que aprender a Tonga da Bironga do Caboletê. Então, eu dividi a música em 2 pedaços. E aí eu falei assim, o que significa a gente olhar e não ver? Eu consigo usar essa música em muitos temas de redação, porque é a falta de empatia social. É olhar, por exemplo, eu consigo usar para pessoa em situação de rua, eu consigo usar para a questão da dependência química, eu consigo usar para o bullying, porque enquanto não sou eu que estou sofrendo bullying, será que eu não estou rindo? Eu consigo usar para violência doméstica. Porque tá a mulher morrendo todo dia. E se não for a minha mãe, não dói? Aliás, o Brasil então, tá ruim nisso, né? Se você olha e não vê, vai ter de ir pra Tonga da Bironga do Caboletê. Então, mais do que atual, hein? Então, como essa música vai falar do comportamento, essa falta de ação, essa falta de empatia para o problema do outro nessas primeiras estrofes, dá para usar para os temas de Enem. Legal. E a outra parte
eu trabalhei com eles a perspectiva do envolvimento, como não se envolver com o que está externo a nós, com o que está na nossa sociedade. E a outra parte ele fala assim: você que não paga para ver, você que não fuma fuma e não traga. Essa metaforização, ela implica dizer você que não se envolve nem com você mesmo. Você que não vive. E aí para os meninos da UNB eu pedi para eles escreverem: não se pode viver como passante no mundo. Porque muitas vezes, na mecanização, a gente não lembra nem o que comeu. E não se envolve nem consigo. Dentro dessas perspectivas de mecanização, eu sei alguns autores, como Bauman, que essa é uma característica da fluidez na modernidade líquida. Então, a gente pode pensar um autor de que gosto muito, chamado Pierre Bourdieu, que ele fala das violências simbólicas, que é aquela questão que a gente estava conversando no começo do nosso papo, que são as violências cotidianas, que elas acontecem e são naturalizadas. Se alguém reclamar, foi só uma piada. Só que não é uma piada para quem está sendo violentado. E a sociedade precisa entender isso. Então eu usei Vinícius, porque ele escreve esse texto em uma época de exílio. Na verdade, ele está fazendo uma crítica social, política, ali dentro daquele contexto. Eu usei Vinícius para trazer esses outros autores, trouxe a música. E aí foi muito legal. E Dovan, você tem essa música aí, Dovan? Tem um pedacinho aqui, professor. Vamos lá? Vamos ouvir. Daqui a pouco a gente volta. 2, 1, 2, 3. Pibe, Toquinho. Dígame. Vamos fazer esta canção que hicimos, a tonga da mironga do cabulete? Se pode? Sim, eu creio que sim. É dizer, porque parece que é uma expressão que não quer dizer nada de bueno, não? Yo creo que es una mala palabra, ¿no? Tú conoces la historia, ¿no? Parece que en África, cuando un africano dice eso a otro, parece que las tribus entran en guerras terribles, ¿no? Que se comen el hígado uno al otro, ¿no? Sí. Y todo lo que se sabe es que la última palabra, esta palabra cabulete, de la expresión, sí, parece que tiene algo a ver con la madre de uno, ¿no? No sabía, ¿no? Vamos cantar. Vamos cantar. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando e nagô. Vai você, Vininha. Você que ouve e não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete. 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 Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando e nagô. Você que lê e não sabe, você que reza e não Vai, Toquinho! Você que entra e não cabe, você vai ter que viver. Na tonga da mironga do cabulete. 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 Você que fuma e não traga, e que não paga pra ver, vou lhe rogar uma praga. Eu vou mandar você
você. Pra tonga da mironga do cabulete. 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 Você está ouvindo o programa BV Educação. Seu caminho passa por aqui, com o professor Bernardo Verano. Muito bem, voltamos. Professora, que música, hein? Pois é, e é muito interessante a gente pensar essa situação de você que olha e não fala. Como a gente tem de ser mais ativo, mais participativo. Isso ainda pode ser associado, para quem for fazer a redação, com Sérgio Buarque de Holanda, o mito do homem cordial, essa coisa que chega a ser quase cultural, essa sensação mesmo de inércia. Dá para também pensar do mundo, quando ele fala o sentimento do mundo. Eu tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Ele está querendo falar, as minhas ações são pequenas diante da realidade que a gente precisa transformar. Só que se a gente não tiver força para transformar essa realidade e não tentar transformar juntos, a realidade da nossa vida nunca vai se modificar. Seja para os nossos planos particulares, individuais, seja de plano coletivo. Isso mesmo. E essa música é atual também quando a gente pensa no que aconteceu essa semana. Sim, sem dúvida. Você que olha, não vê, que não vê. Você que ouve e não fala, você não tem ação. As coisas estão acontecendo às vezes do nosso lado, mas a gente finge que é normal, finge que não é com a gente. A questão não é, como foi dito essa semana, ontem mesmo, do professor ter ou não uma arma na mão. Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário, a escola tem de ser um espaço de abolir a violência, muito pelo contrário, a gente tem de se desarmar, porque a arma está para a violência e a escola, ela tem de ser um espaço acolhedor, libertador, um espaço transformador. Já dizia o Paulo Freire, se a escola não for um espaço libertador, o sonho do oprimido vai ser sempre ser o opressor. Está na pedagogia do oprimido. Sim. Só que essa situação toda, a gente tem que ver e falar. Sim. Sentir junto. Sentir Por junto. isso dessa música. Empatia. Né? Com certeza. E com isso, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui hoje, nessa tarde, fim de tarde fantástico, que eu tenho certeza que todos adoraram. E mais pertinho do vestibular, eu quero você de volta aqui. Pode ser? Eu volto sim, eu que agradeço, foi ótimo, espero ter contribuído com todos vocês. Um beijo, muita força, a gente não vai ficar na tonga da beironga do cabulete, a gente vai evoluir essa sociedade. Transformação, essa é a chave. Sim. E com essa encerramos. Idovan, muito obrigado. Obrigado, professor. Por até mais semana que esse vem. programa, até semana que vem. Combinado. Um grande abraço a todos, meus amigos. Boa noite. Boa noite. Encerramos mais uma edição do programa BV Educação. Acompanhe-nos pelo Facebook, facebook.com/BV Educa. Até o próximo programa, pois seu